Obrigado pelo carinho. Boa noite, queridos. É um privilégio poder voltar aqui nesta amada igreja. Pastor Renê, Jair, os pastores aqui. É sempre muito bom a gente estar junto. E eu achei que a igreja fazia mais de 27, 28 anos, não é? Porque Estrela do Norte está sempre perto. Eu não achava que era tão perto assim. A gente faz 25 e aqui fez 26, né? Está fazendo 26. É sempre muito bom a gente poder ir contando os anos e aproveitar para contar o que Deus tem feito, não é? A misericórdia do Senhor tem agraciado cada um de nós. Essa igreja completando 26 anos, você está aqui sendo sustentado pelo amor de Deus, pela palavra, por esse ajuntamento sempre aqui. A igreja, ela é uma família, a igreja é formada por famílias e Deus tem sempre esse ânimo, não é? Para a igreja completar mais um ano, e quando não tiver que completar mais, é porque a gente vai estar para sempre com o Senhor. Amém, queridos? Minha esposa está ali, a nossa igreja está ali em Estrela do Norte. Nós, em julho, completaremos 25 anos que estamos ali em Estrela do Norte. Tem sido um privilégio para mim ser pastor da igreja ali há 25 anos, junto com a minha família, assim como o pastor Renê está aqui há 26 também, junto com a sua família. A importância da família, onde o mundo tenta desfigurar a família, a igreja que prega o Evangelho e prega a vontade de Deus, a igreja se mantém sólida, se mantendo firme na consolidação cada vez mais da família. A igreja é um ajuntamento de pessoas e de famílias, e a igreja está aqui na face da terra para manter o pé firme, não arredar, não aceitar nenhum tipo de desfiguração daquilo que Deus fez, daquilo que Deus criou. Ele criou todas as coisas, Ele criou o homem, Ele criou a primeira família, e assim nós vamos permanecer até a volta do Senhor Jesus Cristo, porque o céu está preparado para famílias. Quem quer ir para o céu como família? Amém? Então nós vamos ficar aqui de pé firme, 26 anos, 30 anos, 40, até a volta do Senhor, mantendo a vontade de Deus, que é a família unida, a igreja unida, desenvolvendo a vida cristã. Eu tenho uma palavra para esta noite, que pode ser caracterizada por uma palavra de ânimo, porque o mundo em que vivemos está sempre criando situações para desmotivar cada um de nós, desmotivar a família, desmotivar a igreja. Quantas coisas têm acontecido no mundo todo, no Brasil, em nossa cidade, e a gente precisa se agarrar, como um náufrago se agarra-se uma boia. A igreja precisa se agarrar, os cristãos precisam se agarrar à palavra de Deus e às suas promessas. As promessas de Deus, nós precisamos nos agarrar às promessas como um náufrago, porque as promessas de Deus a gente precisa ficar firme nela, pela fé, para que a gente não venha naufragar, para que a gente não venha afundar nesse mundo pecaminoso, nesse mundo condenado. O mundo está condenado, está sendo entesourado para o fogo. Quem sabia disso? Não vai ser mais água não, a água já foi uma vez. O mundo uma vez já foi afogado em águas, agora é fogo, está sendo entesourado para fogo, porque vai haver um novo céu e uma nova terra, e que nós como cristãos vamos estar com o Senhor, e nós vamos habitar um novo céu, uma nova terra. Então, enquanto essas promessas não acontecem, nós precisamos nos agarrar às promessas de Deus, e as promessas de Deus estão contidas nas Escrituras Sagradas. Peço que você abra a sua Bíblia, na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, esse texto maravilhoso da palavra do Senhor, que está aqui em Hebreus 12, de 1 a 3.
E diz assim o texto sagrado: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer pela oportunidade nesse culto de celebração. São 26 anos, Pai, que essas portas foram abertas aqui no bairro de Jardim Catarina. 26 anos esse evangelho sendo pregado, a luz de Cristo sendo espargida na vida de pessoas e de famílias. Quantas almas, Senhor, tiveram esse encontro? Quantas almas foram libertas? Quantas almas, Senhor, receberam Cristo como Senhor e Salvador? Quantas famílias já foram edificadas nesses 26 anos? E a igreja continua a sua carreira. Como diz o texto sagrado, nós precisamos corramos com perseverança, e essa igreja tem perseverado, essa igreja tem sido animada pela palavra e pela presença do Espírito Santo que dirige essa igreja, o Espírito Santo que veio habitar em nosso coração, o Espírito Santo que habita, Senhor, no coração da liderança dessa igreja, pastor Renê, irmã Jaísa, os pastores dessa igreja, os ministérios dessa igreja, todos os líderes dessa igreja são habitados, Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, que Ele é incansável em fazer a obra pelo qual Ele veio fazer. E não temos dúvida, Senhor, que esses 26 anos de vitórias, nós precisamos agradecer a Deus, agradecer as promessas do Senhor, que tem se cumprido nessa igreja e na vida de cada família. E se você crê nisso, levanta a sua mão, dê glórias a Deus e dê aleluias ao Senhor, e pode dar um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! A dinâmica da vida cristã, porque a vida cristã é dinâmica, ela se move. Essa igreja tem se movido não só na questão geográfica, não é? Começou lá naquela rua 5, e aqui é que rua? 25, quer dizer, nossa, caminhou 20 ruas, né? Então, claro, só num sentido bem simples, mas a igreja caminha, a igreja foi chamada para caminhar. Por isso o texto sagrado diz que nós precisamos continuar correndo, há uma carreira, porque a igreja não foi chamada para ficar estática. Nenhum crente pode aceitar Cristo e ficar estático, tipo, aceitei Cristo e agora está tudo resolvido. Pelo contrário, tudo começa com Cristo, e tudo começa a acontecer por meio de Cristo, e nós vamos chegar à nossa promessa final através dele, e pelo mover dele. É através de Cristo, por Cristo, sobre Cristo e em Cristo, tudo através dele. Então a vida cristã, ela é dinâmica, não fomos chamados para ficar parado. Às vezes a pessoa pensa que não aceitei a Cristo, agora tenho a salvação eterna e não preciso fazer mais nada. Pelo contrário, precisamos fazer assim. Nós somos chamados a nos movermos. Somos chamados a nos movermos, porque a gente precisa, se a própria promessa, se a própria Bíblia traz promessas que são promessas que se movem, as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque se renovam
A cada manhã. Veja a dinâmica das misericórdias do Senhor. Quem tem sido o alvo da misericórdia de Deus aí? Todos nós. Eu ouvi um grande preletor de um instituto bíblico, ele falando sobre as misericórdias, ele disse assim: vocês sabem por que as misericórdias se renovam? Aí o pessoal, não sei por quê. Porque elas são de Deus, e Deus é um Deus que se renova, Deus é um Deus de novidade, Deus é um Deus que começa tudo, todo dia Deus começa coisas novas. Não. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, porque você, quando acorda, se você acorda às 6 da manhã, ou se acorda às 5, ou às 4 da manhã para trabalhar, a misericórdia começa com você ali, naquela hora, a hora que você acorda. E quando você chega à noite, vai dormir, aí você gastou toda a misericórdia naquele dia. Ele disse, por que elas se renovam? Porque você gasta 100% dela no dia anterior. E quando chega no dia seguinte, você precisa de novo de 100% de misericórdia de Deus. Quem está entendendo isso? Todo dia, irmão, a gente precisa. Todo dia a gente precisa do cuidado de Deus. As misericórdias de Deus é o cuidado de Deus. A misericórdia de Deus é a segurança de Deus. A misericórdia de Deus é Deus colocando os anjos dele ao nosso redor a cada momento de nossas vidas. É a misericórdia de Deus, é o cuidado de Deus. Por isso que elas são infinitas. E elas não têm fim, se renovam. Então, se as promessas de Deus se renovam a cada manhã, nós também precisamos ser renovados. Nós também precisamos ser renovados. Nós precisamos também ter atitudes dinâmicas na nossa vida, procurar desenvolver a nossa fé, procurar desenvolver a nossa leitura bíblica, procurar desenvolver a nossa piedade, que é aprender a lidar com o próximo, aprender a desenvolver as nossas virtudes. Tudo isso são dinâmicas. A igreja cria ministério, não é porque não tem o que fazer, é porque os ministérios são justamente para que desenvolvam os serviços da igreja. Os serviços da igreja, na linguagem teológica, é chamado de ministério. Ministério da intercessão, ministério do amor ao próximo, que entrega a cesta básica, o ministério que cuida de criança, o ministério que cuida de pessoas idosas, o ministério da terceira idade. Então, são todos serviços que o Espírito Santo derrama, os dons que ele derrama, e ele derrama esses dons, e esses dons precisam ser exercitados. Para ser exercitado, é preciso que haja dinâmica. Amém, queridos? Preciso que tenha dinâmica, preciso que haja movimento. Para isso, a igreja é uma igreja que é formada por vários ministérios. Aqueles que cuidam de criança, aqueles que cuidam de pessoas idosas, aquele que cuida da assistência social, aquele que cuida da limpeza da igreja, aquele que cuida de ficar em pé lá na porta para receber os visitantes. Em todas as áreas, tudo é um dinamismo só. E esse texto sagrado que nós lemos, ele fala aqui de uma carreira. Ele fala de uma carreira. E o texto de Hebreus 12, ele é assim muito didático, porque ele começa dizendo para a gente olhar o texto anterior. Observe bem, se você tem a sua Bíblia, quando ele diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Aonde estão essa testemunha que a Bíblia está falando? Quem tem uma ideia onde estão essas testemunhas? Aonde estão? No capítulo 11. Claro, é só você voltar a folha, capítulo 11, que fala da natureza da fé, e depois que ele explica a natureza da fé, no versículo 4 ele começa a falar dos exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, e na minha Bíblia assim, os primeiros heróis, a galeria dos heróis da fé, está aqui justamente em Hebreus 11. Hebreus 12 está falando para a gente olhar Hebreus 11. Amém, igreja? Vamos aprender aí. Eu sei que você já sabe, você tem bons professores aqui. Então, ele está mandando olhar. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, aonde estão as testemunhas? Hebreus 11. E ele começa aqui, ó, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim.
pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quem quer ser galardoado por Deus aí? Levanta a sua mão e diga: eu quero. Então veja, meus irmãos, de maneira bem didática, é como se o texto dissesse assim: olhe para trás, olhe para trás e veja o que eles fizeram, veja o exemplo deles. Eu não sei se todo mundo aqui dirige, e quem dirige tem um retrovisor, não tem? Para olhar para trás. Mas é claro que ninguém dirige só olhando para trás, mas é preciso olhar para trás. Amém, Jorge? Tem que olhar para trás. Por isso que os carros têm retrovisores nas laterais e no centro aqui, porque é preciso que você leve em consideração o que está atrás. É o que o texto está dizendo. Observe quem está atrás, olhe para trás. Olhe para trás. Não podemos dirigir só olhando para trás. Não podemos viver a vida olhando para trás, porque se a gente ficar andando só olhando para trás, a gente vai tropeçar. Quantas pessoas às vezes ficam presas no passado, porque ficam olhando só o passado, e às vezes nem é um passado que foi ruim, de repente foi muito bom, e a pessoa fica presa, e às vezes porque para a mente do homem ficar presa a um passado, tanto faz ser bom ou ruim, às vezes a pessoa fica, por uma questão até de um desequilíbrio, a pessoa fica só olhando para trás, a pessoa só vê o passado. E eu tenho certeza, se eu perguntar, você tem gente, você conhece pessoas que só fala do passado, só fica lembrando do passado. Ele aqui diz para você olhar para o passado de uma maneira de ensino proveitoso, porque está mandando olhar um passado próspero. Os heróis da fé tiveram um passado próspero, todos eles venceram pela fé. Abel venceu pela fé, Abraão venceu para a fé, com nosso pai na fé, e todos que estão aqui em Hebreus 11, olhe para um passado proveitoso e tire proveito, olhe para um passado negativo e tire sabedoria, não faça mais, mas olhe para um passado proveitoso e tire lições boas para o presente. Porque isso é que ele diz: olhe para o passado, veja a nuvem de testemunha. Mas depois ele diz assim: olhe para você também. Olhe para si mesmo. Aprenda a olhar para si mesmo. Aprenda a olhar a fazer uma reflexão sobre você. É o que ele está dizendo. Depois da nuvem de testemunha, ele diz: desembaraçando de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. Aonde que ficam os pesos dos pecados? Dentro de cada um de nós. Então olhe para dentro de você, faz uma análise interior, cuidado com os pesos, porque pode até ser lícito carregar um peso, mas não seria melhor se deixasse o peso? E não vamos falar do pecado, né? Porque pecado é problema com Deus, problema conosco mesmo. Então ele diz: olhe para trás, olhe para dentro de você mesmo. E depois, se você acompanhar aqui o texto, versículo 2, ele diz assim: olhando atentamente para o autor e consumador da fé. Olhe para Ele, para Jesus. Olhe além de você, para Ele. E o quarto ponto, que é o versículo 3, considere tudo isso, pondere. É como se ele dissesse assim: depois de você ler tudo isso aqui, pondere atentamente aquele que suportou tudo por nós, para que a gente não venha desmaiar em nossas fraquezas. Eu quero, irmãos, de maneira bem simples, compartilhar com você algumas atitudes na dinâmica da vida cristã. Amém ou não? Estão me acompanhando até aqui? Todo mundo está entendendo? Porque eu não quero ser prolixo, quero terminar na hora. 9 horas termina? É 9? 9 em ponto, está certo. Então, nós vamos aqui compartilhar algumas atitudes. Primeira
atitude: não ande sozinho. Não ande sozinho. Não corra sozinho. A igreja é um ajuntamento. A família é formada porque Deus disse: não é bom que o homem viva só. Então não ande, primeira atitude, não ande sozinho. Eu li uma frase bem grande num congresso que fui de discipulado que dizia assim: sozinho não. Se você observar nesses filmes que passam assim de animais, e às vezes passa aqueles ataques, né, que o leão vai atacar lá uma manada, e você vê que o leão escolhe aquele que está sozinho, aquele que está para trás, o mais fraquinho. Então, primeira atitude, na dinâmica da vida cristã: não ande sozinho. Não existe igreja de um só. Não existe. Não, agora eu sou igreja sozinho dentro da minha casa. Não existe isso. Igreja é ajuntamento. Igreja é congregar. Igreja é assembleia, é mais pessoas. Então, e Jesus, quando deu uma promessa de que ele estaria presente, o que ele disse? Onde tiver 2 ou 3, eu estou ali. Então, aí você quer dizer que quando eu estou sozinho, Jesus não está? Claro que está. Jesus não disse para você ir para o quarto secreto também? Mas não quer dizer que... Mas uma igreja é sempre mais de uma pessoa. Então, primeira atitude: não ande sozinho. Não ande sozinho, ande com alguém. Procure uma parceria com alguém, sabe? Porque é importante a gente ter essa motivação, porque a igreja é chamado para estar um junto com o outro. Quem pode dizer amém? Porque na própria, existem corridas de várias modalidades, mas nas corridas de revezamento, normalmente é mais de um correndo, para passar o bastão para o outro. Não é uma pessoa sozinha, sempre uma equipe. E Deus, quando constrói a família, constrói uma equipe. A família é uma equipe. E se a gente pudesse classificar a equipe, uma família como equipe, é uma equipe de grande desenvolvimento, uma equipe que faz grandes eventos, uma equipe bem treinada, uma equipe bem liderada. É a família que Deus criou, colocando o homem na sua posição, a esposa, os filhos, sabe, uma equipe, sabe, bem direcionada, todo mundo remando o barco, todo mundo sabendo para onde vai, todo mundo motivado, todo mundo sonhando. Então, não ande sozinho, tenha um parceiro, tenha um amigo, ande com alguém na carreira cristã. Segundo, corra sem embaraços. Corra sem embaraço. Os maratonistas, hoje em dia, eles usam os tênis mais leves que você pode imaginar. A alta tecnologia dos tênis são leves. As roupas são levíssimas. Dizem que na Grécia, quando criaram essas corridas, as pessoas corriam sem roupa. Corriam sem roupa, para não ter nenhum atrito com o vento e a pessoa desenvolver velocidade. Então, corra sem embaraço. E muitas coisas podem nos embaraçar, irmãos. Coisas até que parecem lícitas. Jesus, quando enviou os discípulos, eu não vou abrir texto aqui para não demandar o nosso tempo, mas em Mateus 10, 9 e 10, Jesus, quando enviou os discípulos, disse para eles assim: não leve muitas coisas, não precise levar ouro e prata, não leve alforge, não leve 2 túnicas, nem muitas sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu sustento. Jesus disse: vai só com a roupa do corpo e com a mensagem no coração. E o autor está dizendo assim: olha, tire os embaraços. E esses embaraços, meus irmãos, sabe, podem justamente impedir a nossa corrida. E hoje, na sociedade moderna que nós estamos vivendo, existem tantas coisas que podem nos embaraçar, que podem entrar pela janela da nossa alma, que são os olhos.
ou pode entrar pelos nossos ouvidos e vir parar em nosso coração e criar pesos. Quantas pessoas têm o coração pesado com outra pessoa, chamado aí as raízes de amargura? Essas coisas pesam na corrida. Um coração amargurado, ele não consegue correr normal, vai impedir, vai roubar as energias. Tem pessoas que não conseguem dormir bem, porque o coração está sobrecarregado. Amém ou não? Não deixa a pessoa dormir, porque sobrecarregou o coração, uma falta de perdão. Por isso que a Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira, irai-vos e não pequei, não deis lugar ao diabo, porque o diabo bate palma quando você fica magoado com outra pessoa. O diabo bate palma dobrado quando um cônjuge fica magoado com o outro, e vai dormir um virado para cada lado, ou um vai para a sala, o outro vai para o quarto, porque essas coisas, meus irmãos, impedem a nossa carreira cristã. Por isso, a atitude, sabe, de correr sem embaraços. A bem-aventurança que diz assim: bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Fala aí um bom aluno de escola dominical aí. Por quê? É feliz aquele que tem o coração limpo. Por quê? Porque vão ver a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, irmão, nós não podemos ter peso e sobrepeso em nosso coração. Tem que ter o coração limpo, sabe? Pedir ao Senhor que limpe o nosso coração. Não se põe o sol sobre a vossa ira, está dizendo o quê? Antes de você dormir, limpe o seu coração, faça uma reciclagem. Faça uma reciclagem, peça misericórdia. Mas a pessoa pisou no meu pé e doeu, e está doendo. Peça misericórdia. Fique no prejuízo. Perdoar é ficar no prejuízo. Escreve isso. Perdoar é ficar no prejuízo. E se você é crente, você tem que acostumar com isso. Não, eu estou no prejuízo, mas eu não vou carregar nada no meu coração. Quem pode dar glória a Deus? Eu fico no prejuízo, mas eu não vou carregar o meu coração, não vou deixar meu coração ser sujo nem amargurado. Fique no prejuízo, querido. Você é crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus. E você vai aprender justamente a ter uma corrida livre. Nada vai impedir a sua carreira, porque o seu coração está limpo. Terceira atitude: corra livre de pecados. Se pesos desnecessários atrapalham a corrida, o pecado praticamente trava você. Pecado é aquelas bolas que a gente vinha no desenho, no passado, que os presos carregavam, uma bola uma esfera de ferro amarrado no seu tornozelo para você não caminhar. Pecado é isso. E ele diz aqui, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado está muito perto. O pecado não está lá na esquina. O pecado está do seu lado. O pecado está perto. O pecado está num olhar, numa figura da internet. O pecado está num pensamento. O pecado está em alguma coisa que eu ouço. O pecado, ele está perto. Por isso que ele diz o pecado que está rodeando, sabe? Ele está muito perto. Envolve as nossas emoções, nossos pensamentos, sabe? O grande rei Davi, ele disse no Salmo 32, enquanto eu calei, o meu corpo queimava, meus ossos ficavam queimando, mas quando eu confessei, eu recebi o refrigério. O próprio Davi disse, enquanto eu fiquei com pecado oculto, a minha vida era uma miséria, era uma desgraça, mas quando eu confessei, eu recebi o refrigério. Por isso que Pedro diz que o diabo está sempre em volta, procurando uma brecha, para assediar você e para tentar você. Não quer dizer que todo pecado foi o diabo que fez, mas ele aproveita
para ele sobrecarregar você. Ele aproveita e tira partido, porque ele é acusador de cada um de nós. Terceira atitude, se livre do pecado, o mais rápido você puder. E você sabe qual a distância que está de você ficar livre do pecado? Apenas de uma confissão. Apenas de uma confissão. Apenas abrir o lábio e dizer: Senhor, me perdoa. Porque Deus perdoa. Jesus está lá à direita de Deus. Se alguém pecar, temos Jesus, o nosso advogado, à direita de Deus, para nos perdoar. Jesus está lá, Ele é o nosso intercessor. E se você confessa, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, para a gente ficar leve para continuar a corrida. 1 de João 1,9. Se confessar. Então qual é a distância? É só você confessar, para que esse pecado não interrompa a sua corrida. Amém, igreja? Porque quando você encobre o pecado, atrapalha a sua vida. Quem confessa e deixa, Provérbios, alcança misericórdia, mas quem encobre não prospera. Então veja a bênção da confissão, que todos nós temos liberdade para confessar, porque nós confessamos e Ele já garante aqui: se você confessar, eu te perdoo. Não existe pecado que Deus não perdoe. Bispo, mas olha, eu sei de um pecado que Ele não vai perdoar. Aonde? Não existe. O ladrão estava lá na cruz. O ladrão estava lá na cruz, e Jesus disse para ele: eu te perdoo. E tem uma coisa, hein? E hoje você vai estar comigo no paraíso. Jesus estava lá na cruz, sangrando, com o lado furado, estava lá, e ele olhou para todas aquelas pessoas e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então não há, irmãos, pecado que possa impedir a sua carreira, só se você não confessar. Se você não confessa, ou se você confessa e fica sempre repetindo ele, aí você cria uma estrutura. A pessoa que tem pecado predileto, pecado contumaz, pecado que se repete, a pessoa pede perdão e amanhã faz de novo, pede perdão, aí fica, aquilo ali cria uma resistência. É como se fosse uma base de concreto armado, está com ferro de 3 polegadas e concreto ali, aí cria uma estrutura que precisa ser quebrada, com muita oração e com a ajuda de Deus e de outra pessoa, porque a pessoa precisa de ajuda, porque se ele não consegue se livrar, ele precisa entender que ele precisa de Deus e precisa de mais alguém para ajudá-lo a quebrar com a marreta e quebrando aquela resistência, porque criou uma resistência espiritual, e o diabo se ancora nessa resistência, criando uma possessão maligna. Aí precisa de ajuda de Deus e de ajuda de mais alguém que você confie e que ore com você, que se consagre com você. Jesus não disse: essa casta é só com jejum e com oração. Pecado que não é confessado, fica repetido, ele cria uma resistência, cria uma base, uma estrutura espiritual do mal, que fica sugando a vida da pessoa, fica monopolizando a vida da pessoa. A pessoa faz tudo na vida, às vezes você vê a pessoa rindo e tudo, mas tem uma área da pessoa que está endurecida, que precisa ser destruído pelo poder da oração e da consagração. Amém, irmãos? Então, terceira atitude: se livre do pecado. Quarta atitude: corra com paciência, com perseverança, porque a corrida é longa. A igreja fez 26 anos, e a igreja vai fazer 27 anos, vai fazer 30, vai fazer 40, quantos anos a igreja vai fazer? Eu não sei. Então a corrida é longa, e a gente precisa perseverar, a gente precisa ter paciência, porque virão lutas,
Os dias não são iguais, terão dias que terão ventos fortes, terão dia que o céu vai estar claro, sem nuvem, vai ter dia que o céu vai estar negro, vai ter tempestade, etc. Vai ter luta, vai ter tribulação, tem más notícias de pessoas, má notícia dentro da própria família, situação dentro da própria casa, vão vir lutas. Todas essas lutas é preciso ser encarado com fé e com perseverança, olhando lá para aqueles que correram, e todos venceram por meio da fé, e olhando para o autor e consumador da fé, olhando insistentemente para Ele, olhando atentamente para Ele, para que dele venha o refrigério, venha um espírito de paciência, de perseverança, para a gente resistir, porque quanto mais você vai resistindo nas lutas, você não se desvia, nem para a direita, nem para a esquerda, você se mantém, isso traz maturidade, isso traz musculatura. Quem quer musculatura espiritual aí? Então, faça exercício, ore, insista, peça ajuda a alguém, corra junto com alguém, irmão, vamos me ajudar nesse propósito, sabe? Não fique envergonhado, porque ninguém é suficiente em si mesmo. Todos nós somos fracos, todos nós precisamos de ajuda. Não tem ninguém forte, forte é só Ele que está lá no céu. Forte é Ele, o homem forte é Jesus, que venceu a morte por mim e por você. Quem pode dar glórias a Deus? Então, quarta atitude, permaneça, sabe, crie resistência. Crie resistência. A gente, quando faz ginástica, quando faz corrida, as primeiras corridas a gente faz 1000 metros, depois a gente faz mais 5, depois a gente faz 10, depois faz 20. É resistência. A vida cristã é assim, é de resistência. Você começa lá na academia pegando 1 quilo, daqui a pouco você está com 5, daqui a pouco está com 30, e assim vai. Porque na vida cristã é a mesma coisa. Somos chamados para a gente ir sendo fortalecido a cada dia, com atitudes. Se a gente quer conhecer mais a Deus, quer crescer na graça e no conhecimento, a gente tem que buscar a Bíblia logo cedo. O nosso primeiro bom dia tem que ser para o Espírito Santo. Quem lembra aí do Benihim? Bom dia, Espírito Santo. Não olhe para ninguém quando você acorde, olhe primeiro para a Bíblia. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Leia a Bíblia, e o Espírito Santo vai estar ali, ó. Qual é a matéria do Espírito Santo? Não é a internet, querido, não é as últimas notícias da internet, do G1 e etc. Não é, a matéria do Espírito Santo é isso aqui, é Bíblia. Dá a Bíblia para Ele, e Ele vai decodificá-la para você, Ele vai esclarecê-la para você, Ele vai lançar luz nela para você, Ele vai clarear ela para você. Pode ter alguma coisa que está meio nublado, o Espírito Santo vai jogar luz. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, faça isso. Quinta atitude, corra olhando para Ele. É a quinta atitude, olhando firmemente, olhando atentamente para Jesus. Jesus entrou no jardim do Getsemane, Ele sabia o que o aguardava, Ele pediu ajuda dos seus amigos. Se você ler lá, vai aparecer Pedro, Tiago e João. Me ajude em oração, vigie comigo. Deus encarnado 100% num homem, disse para os discípulos, Pedro, Tiago e João, irmãos, me ajude, porque a minha alma está doída até a morte, vigie comigo. E você sabe, né, que eles ficaram lá dormindo, e algumas pessoas explicam por causa do clima e do momento que estava acontecendo, veio um sono sobre eles, veio um peso espiritual ali no Getsemane, e Jesus estava ali, sabe? Então, sabe, a minha alma está profundamente triste, aconteceu uma guerra ali, sabe? Então, ele estava ali, meus irmãos,
Diz a Bíblia, no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então veja, havia algo que Jesus já vislumbrava, tinha algo futuro que iria acontecer, que ele sabia que ia acontecer. Jesus é Deus, é e sempre será Deus. Então ele já sabia que depois da cruz, ele ia voltar para o Pai. Então é isso que está dizendo aqui. Ele diz assim, em troca da alegria. Qual a alegria? Do reencontro. Porque quando ele ressuscita, ele volta para o trono, volta para a sua glória. Quem pode dar aleluias ao Senhor? Então, irmãos, o seu reencontro com o Pai. Então, irmãos, se você está passando por luta, olha para Ele, olha para Jesus, que passou mais luta do que nós, que passou mais tentação que nós, que sofreu muito mais que nós. Por isso que a sexta atitude a vida cristã e a dinâmica cristã, ela sempre tem um lugar de definição. A atitude anterior de ficar olhando para Ele, porque é dele que virá para nós tudo que nós precisamos. É Cristo que vai colocar sobre nós, sabe, tudo que a gente precisa para a gente vencer essa carreira cristã que ainda não terminou. E que o Senhor nos ajude a prosseguir. Que essa igreja prossiga, animada, 26 anos, 27, 30, 50. Eu vou estar aqui, Renê vai estar, não sei quem vai estar aqui. Se a gente não estiver aqui, a gente já sabe onde a gente vai estar. Você sabe onde você vai estar se não estiver aqui? Quem sabe? Vamos estar com Ele. Vamos estar com Ele, está esperando a gente. Então, irmãos, sexta atitude, ele diz aqui, considerai aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Então, e para você não se fatigar, desmaiando em vossa alma, ele está dizendo o que aqui? Porque virão lutas sobre nossas vidas. Na nossa carreira cristã virão lutas, virão dificuldades. Muitas batalhas já foram vencidas e muitas serão vencidas na nossa vida. Nós não sabemos as batalhas que virão à frente, mas nós precisamos ter uma reação que seja consciente com aquilo que nós somos. Porque, irmãos, de tudo que nos acontece, a gente tem que ter cuidado com as nossas reações. Essa é a questão. A pessoa te dá uma palavra e você não gosta, a sua reação é que vai valorizar aquela palavra. Você pode valorizar aquela palavra de outra maneira. Você pode pegar a palavra que ele disse que você não gostou, vai para o pé da cruz. Cadê a cruz aqui? Essa igreja não tem cruz. Vai para o pé da cruz. Leva para os pés da cruz. Porque a sua reação é que é importante. A pessoa falou alguma coisa que você não gostou, a sua reação, guarda, leva para a cruz. Senhor, a pessoa falou isso, Senhor, eu estou sofrendo isso, leve para a cruz, porque é a sua reação que vai ser importante. Porque se você reagir de maneira inadequada, vai criar aqui no seu coração algo ruim, que vai pesar na sua corrida. Por isso a importância de manter o coração limpo e manter a mente renovada. O que o apóstolo Paulo diz? E não vos conformeis com este século, mas faça o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus abençoe você. Tenha atitude. Vamos estar de pé. Aleluia. Você pode dar glórias a Deus? Pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Quero orar com você, quero orar por você, quero orar pela família, quero apresentar a Deus essa igreja, quero entregar nas mãos do Senhor esses 26 anos. Se você está passando por uma luta na sua carreira, que esta palavra te anime a você não retroceder, a você avançar, anime a você não desanimar, mas você perseverar, anime a você buscar ajuda. Se você está sozinho, busca ajuda dos pastores da igreja, dos líderes da igreja, dos irmãos da igreja. Não ande só, saiba que o desejo de Deus
é que todos cheguem no final da carreira. Amém? Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai querido, eu quero te agradecer pelo privilégio de poder estar aqui na Igreja de Nova Vida em Jardim Catarina. 26 anos, Pai, pregando a Tua palavra, 26 anos semeando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que é a boa nova para a salvação de todo aquele que crê. Eu apresento agora a vida de cada família que aqui está, em cada contexto, Senhor, em cada situação. Tu conhece a vida dos homens, das mulheres, das famílias, dos jovens. Tu sabe o desafio de cada um deles. E eu te peço, Pai, que esta palavra traga ânimo, que essa palavra reanime, que essa palavra, Senhor, aqueça o coração, sopre, Senhor, como uma fornalha que estava se apagando, que esta palavra, pelo poder do Espírito Santo, sopre, Senhor, sopre na vida desse irmão, sopre o hálito de Deus, sopre pelo poder do nome de Jesus, e abençoe, Pai, a vida de cada pessoa que está aqui. Pai querido, se tem pessoa passando por lutas, devido a enfermidades, Tu és o Deus que cura, e a Tua palavra diz que os milagres vão seguir àqueles que creem, Senhor, e essa é uma igreja que crê, essa igreja crê no poder que está em um nome do Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos pessoas que estão passando por lutas em suas famílias, por lutas, Senhor, emocionais, por lutas espirituais, por lutas, Senhor, seculares, Senhor, de porta de trabalho. Senhor, eu entrego em Tuas mãos e peço, move a Tua mão, Pai, em direção a esta pessoa, a esta família, que portas sejam abertas, Senhor, que portas sejam abertas, que o Teu nome seja glorificado, que esta palavra, que é viva, que é eficaz e que é poderosa para penetrar até o ponto de discernir alma e espírito juntas e medula, que esta palavra penetre e provoque, Senhor, salvação, provoque libertação, provoque, Senhor, tudo aquilo que precisa acontecer na vida dos Teus filhos. Pai, eu oro, Senhor, te pedindo tudo isso em nome do Senhor Jesus. Continue abençoando, Senhor, essa igreja, a vida do Teu servo, pastor Renê, irmã Jaísa, pastor Jorge, os pastores, Senhor, aqui da igreja, Ednilson, Senhor, todos os pastores, toda a diaconia, todos os líderes, todos os ministérios, toda a membresia dessa igreja, recebe esta palavra de ânimo, Senhor, para continuar correndo esta carreira cristã. Assim eu oro, agradecido. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Aplauda ao Senhor. Pastor Jorge. Obrigado, Bispo Ademir. Pastor Renê está chegando aqui. Vou passar aqui presente aqui pro passo o presente aqui nosso pro Bispo Ademir. Presente esse. Aleluia. Poxa vida. A lembrança é muito simples, mas é de todo o nosso coração. Eu me alegro muito com a vida do Bispo Ademir, da sua esposa que está aqui conosco. Eu louvo e agradeço a Deus pela sua vida. Você, Bispo, tem sido um incentivo para nós. E a gente vê a sua tenacidade, sua força, a sua fé, e a gente fica assim muito feliz em ter uma pessoa como o irmão é. Que Deus venha abençoar você poderosamente, dar muitos filhos espirituais e que cada dia mais e mais o Senhor seja glorificado através da sua palavra, do seu amor, da sua simplicidade.
Muito obrigado. Que Deus venha te abençoar poderosamente. Amém? Isso. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Já disse para ele que eu vou colocar no meu escritório para eu não perder a hora. Obrigado. Obrigado. Amém. Pandemia é uma simpatia, né? Graças